Investimentos no agro. Ainda vale a pena investir no setor? Quais são os cuidados que o investidor precisa tomar nas suas decisões de investimento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos a mais um episódio da nossa Conversa de Fundos, hoje sobre crédito agro. E para essa conversa não podia ser diferente, a gente convidou aqui a Ana Sertic, nossa Head de Estruturação de Crédito. Obrigada pelo convite, vai ser ótimo esse papo. Ana, para começar a conversa, a gente sabe que o agro tem passado por algumas atribulações, tem sido motivo de notícia e de discussão por todo o mercado. Então, eu queria começar exercitando com você se ainda vale a pena investir no agro no Brasil. Com certeza. Pelo menos é o que nós acreditamos aqui, né? Veja, acho que pensar que o agro, que é um segmento que representa mais de 20% do PIB brasileiro, né? Então, grandes empresas, a produtividade do nosso país para várias commodities, né? Somos os maiores exportadores de açúcar, de laranja, de soja, de milho. Então, a gente acha, assim, que o investidor deve considerar fortemente essa possibilidade de investimento. Isso é bem importante, né? Você ter um segmento que representa mais de 20% do PIB, que cresce mais de 10% ao ano já há bastante tempo, para nós parece ser interessante e a gente investe nesse segmento há muito tempo, né? Sim. O Pátria tem mais de 5 bi investido nesse setor há mais de 25 anos, então nossa casa tem muita experiência nesse segmento e a gente, através dos nossos fundos de crédito, quer também contribuir com os nossos investidores, justamente com esse expertise, trazendo essa oportunidade de bons retornos, um bom retorno atrelado a um risco compatível com aquele retorno que ele está recebendo. E agora, eu acho que vale a pena a gente entrar no tema dos cuidados. Onde que está a casca de banana ali? O que ele vai precisar olhar na hora que ele for tomar a decisão de investimento? Tem que tomar cuidado para não escorregar na casca da banana. Mas, de fato, né, se a gente olhar esses últimos anos, né, você pega 2020 e 2021, que foram anos muito bons para o agro, né, com preços de commodities bastante elevados e alta produtividade, acho que foram anos realmente muito bons para os produtores que conseguiram ficar bem capitalizados, né. 2022, né, a guerra de Rússia com a Ucrânia, de fato afetou os preços dos fertilizantes e, naturalmente, impactou a capacidade financeira de muitas indústrias e produtores que tiveram que comprar esses produtos para plantar, para produzir a preços mais elevados, né? E com a combinação da taxa de juros elevada que a gente vive aqui no Brasil, ocasionou claramente aí uma alavancagem maior, né, dos devedores, né? A gente tem que realmente ficar muito atento para a estrutura de capital de cada um desses tomadores de crédito na hora que a gente está tomando a decisão de investimento. E isso é interessante que você já está no Brasil, que como você comentou, tem todos esses ciclos de taxa de juros, que é o que rege a atividade econômica e os riscos. Então, ali você já tem volatilidade. No agro, em especial, você tem a volatilidade do preço do insumo e a volatilidade do preço da commodity, ou seja, da soja que ele vai vender. E não necessariamente eles andam juntos, né? Às vezes ele compra caro o fertilizante para vender a soja num preço que ele não gostaria, a margem dele fica apertada. Que foi o que aconteceu justamente, né, no final de 2022, 2023. E isso sem falar da ciclicalidade de clima. Esse é um ano que isso pegou forte aqui na nossa safra, né? Com certeza, né? Então, esses movimentos, né, El Niño, Laninha, impactam muito. Às vezes não chove na região que precisa, né, regiões mais produtoras de determinadas culturas, como a gente viu, uma seca maior no Mato Grosso, ou uma chuva excessiva no Rio Grande do Sul, como nós vimos recentemente. Mas são muitos elementos, né? Se você combina. Problemas climáticos, taxa de juros elevada, preço de commodities, realmente é uma combinação ali que não só os tomadores de crédito, né, precisam ser muito atentos, como os doadores do dinheiro também, né?
É isso. Isso é bem importante, porque você tem elementos de volatilidade. E quando você soma isso a uma alavancagem alta, ou seja, a um nível de endividamento alto, você começa a entrar numa receita ali que pode não dar certo, né? Atenção na concessão de crédito é muito importante, né? Então, a gente vê que o mercado de capitais para esse segmento ainda não é tão desenvolvido, né? Os tomadores de recursos desses segmentos ainda tomam muito linhas bancárias tradicionais, né? Então, a gente vê nos últimos anos esse movimento de vinda para o mercado de capitais, mas ainda em termos de participação, é menor do que, por exemplo, o segmento de infraestrutura, né? Ou mesmo até o real estate, que já há muitos anos acessa essa fonte de financiamento, né? E essa é uma tendência macroeconômica global interessante, né? Que, por um lado, você tem todos esses elementos de volatilidade, até com os efeitos climáticos ficando mais frequentes, com toda a questão ambiental. Mas, por outro lado, você tem a questão alimentar, que é super importante, né? E você une isso a uma tendência global e a um protagonismo do Brasil como fornecedor de alimento para o mundo. Então, colocados todos esses elementos na mesa, parece fazer bastante sentido a gente seguir investindo nesse setor e que é uma posição importante da carteira do investidor. Mas, por outro lado, como você comentou, o nível de capilaridade, ou seja, o nível de opções que os produtores e as empresas têm e a quantidade de opções que eles têm para se financiar, ela ainda é muito baixa, né? O Brasil precisa de algo como 1 trilhão por ano de recursos para financiar cada uma das safras, né? Então, a gente vê que o Plano Safra cobre em torno de 1/3 dessa necessidade. Os próprios fazendeiros, né, com capital próprio, o próprio empresário com capital próprio, financia outro 1/3. Então, cabe ali às cooperativas, cabe aos bancos, ao mercado de capitais, esse outro 1/3 de fonte de financiamento para o setor a cada ano. Então, é um setor muito representativo, as opções, cada vez mais, as opções via mercado de capitais têm caído no gosto do investidor. É claro que esses eventos que você comentou há pouco, né, de preocupações e barulhos no mercado, têm assustado, sim, muito investidor, principalmente aqueles que não estão trabalhando com o mercado financeiro no dia a dia, né? Então, profissionais liberais, enfim, acabam... O dia a dia dele é ser médico, cuidar de um paciente, ou ser professor, enfim, arquiteto. Eles não têm essa tecnicidade que os profissionais voltados para o mercado financeiro têm para escolher os ativos. Então, a gente aqui preza muito por uma análise muito criteriosa, especialmente nesses momentos de maior barulho, né, de mercado setorial, para escolher bem os ativos que a gente está investindo. O investidor, então, ele chegou num ponto no qual ele já entendeu que o agro, como todo setor, ele tem os seus riscos, mas que é importante você ter exposição a esse segmento e que, além das tendências globais, você tem a pura verdade, né? Você não precisa pensar em tendência de longo prazo. É o que você falou, por ano 1 trilhão e 1/3 é mercado de capitais. Então, tem uma oportunidade de aprofundamento e de você não só ajudar os fazendeiros a se financiarem, mas também receber um retorno atrativo pelo capital que você está empregando ali. O investidor ele pode ter exposição ao agro de diferentes formas, né? Desde ele comprar terra, e também não é simples, precisa de um volume de dinheiro muito grande. Fora que não é um ativo totalmente ilíquido, né? Imagina se ele precisa de um recurso de uma hora para outra. Vender a fazenda, cabeça de gado, não é trivial. Não é nada trivial. E ele pode ter exposição através de compra de ações que tem exposição ao agro, comprar papéis direto, ou seja, comprar dívida de empresas direto, ou ele pode investir em fundos, ou seja, terceirizar a decisão de investimento para o que você comentou, né? Por pessoas especializadas que respiram isso
o dia inteiro. Exatamente. Se ele tem a aptidão, né, para volatilidade, ele pode querer investir parte dos seus recursos via bolsa, né? O Brasil tem algumas empresas listadas desse segmento, são listadas na bolsa. Mas acho que dentro da combinação do portfólio dele, né, ele investir parte em renda fixa, parte em títulos, né, privados e parte em fundos, poderia sim ser uma boa estratégia de diversificação. O agro tem alguns títulos que são isentos, né, de imposto de renda, então torna esse segmento também atrativo para o investidor, né? Tem as LCAs, que são os títulos emitidos por bancos, os CRAs, que são emitidos por securitizadoras, atrelados sempre a um risco de crédito vinculado, pode ser corporativo ou pulverizado. E os FIAGROS também, né? São fundos que proporcionam a isenção do imposto de renda para a pessoa física. Eu acho que para o investidor que não tem um conhecimento técnico financeiro profundo, o primeiro passo é você investir em fundos de investimento, você terceirizar, porque aí o seu gestor ele vai trazer diversificação, uma assessoria, entre aspas, especializada, ele já vai fazer toda essa curadoria, fazer uma diligência profunda num segmento que está exposto à volatilidade, é algo que parece fazer sentido, né? E eu queria que você explorasse um pouco os benefícios de investir através de um instrumento exclusivo para o agro, que é o FIAGRO. Na nossa opinião, né, acho que a diversificação é um dos principais, diversificação do portfólio, né? Quando então o investidor terceiriza para um gestor o gerenciamento, né, daquele capital dele, ele está terceirizando justamente a escolha dos ativos que ele deveria alocar os seus recursos. Então, a diversificação é um primeiro ponto. O investidor não teria acesso, muito provavelmente não teria acesso direto a um determinado risco corporativo de uma empresa, muitas vezes nova entrante, né, no mercado de capitais. Então, isso fica muito restrito a bancos, né, e cooperativas ou outras empresas. Então, através desses fundos, o investidor tem acesso a esse portfólio combinado. E também a própria estratégia de liquidez, né? Se ele precisa de liquidez em um determinado momento, os fundos proporcionam essa possibilidade, ao invés de ele comprar um ativo ilíquido como a fazenda, como você comentou. E, adicionalmente, a isenção do imposto de renda, né? Acho que esse talvez seja um dos chamarizes aí desse tipo de investimento alternativo. Esse é o que fez cair na graça do público, Exatamente. Né? E eu acho que você comentou... Mas, na verdade, assim, né? Por que tem a isenção do imposto de renda, né? É porque, justamente, é um setor que demanda muito recurso, né? E acho que o governo, quando permitiu, né, a isenção, claramente foi para estimular que outros doadores de recursos, os investidores, também doassem para esse setor que precisa de muito, como a gente comentou há pouco, 1 trilhão de recursos por ano para financiar a safra. Então, o governo não conseguia mais atender essa necessidade, então, com a isenção do imposto de renda, esse produto tomou a graça realmente dos investidores e tem contribuído bastante nessa pizza de funding aí para os empresários e produtores. Sempre que você tem um setor incentivado é porque o governo está incentivando o capital a mover para lá, pensando em desenvolvimento econômico, independente de orientação política. O fato é que o agro, mais de 20%, é o que a gente falou, mais de 20% do PIB a gente precisa financiar esse setor. E eu acho que você comentou um ponto interessante e é um diferencial do nosso fundo, né? A gente tem uma opção de investimento no agro, que é o PAAG11, é um FIAGRO cetipado, ou seja, ele está disponível exclusivamente na plataforma XP, e esse é um fundo que ele se aproveita da nossa capacidade de originar, ou seja, encontrar opções de investimento e estruturar esses ativos, ou seja, a gente estruturar dentro de casa com todo o cuidado e com toda a diligência profunda aos ativos para oferecer papéis que são papéis que não estão na bolsa. Então, mesmo o cara que
quisesse investir direto, ele não teria acesso, muito provavelmente, a essas estratégias que a gente estrutura aqui dentro de casa para os nossos fundos, né? Sim. Como é que ele teria acesso a uma estrutura de securitização com milhares de devedores por trás, minimizando o risco creditício, né? Não teria. Então, a nossa estratégia dentro do nosso fundo é investir em riscos corporativos, também securitizações. Hoje mais de 60% do nosso portfólio é através de estruturas de securitização, então com centenas e milhares de devedores por trás, com uma diversificação geográfica e de culturas também. O nosso fundo tem pago, né, dividendos da ordem de 10 centavos aí nos últimos meses, né? Isso dá um retorno aí de 1% ao mês. E esse ponto que você comenta bastante de diversificação, ela é chave, né? Qual que é a principal arma para toda a volatilidade que a gente comentou de commodity, de clima, de ciclo econômico? Contra a volatilidade, a arma ideal é diversificação. Diversificação geográfica, diversificação de culturas. Então, soja, milho, algodão, arroz, em regiões diferentes, você acaba, na média, ficando coberto ali e reduzindo a volatilidade, né? E empresas também, né? Riscos corporativos, mas empresas que atuam em outros segmentos são anticíclicos também, importante. Eu ia comentar também que, assim, é fundamental, né, que o gestor faça uma análise de crédito bastante profunda dos ativos, né? Então, aqui, a gente sempre trabalha com empresas que tenham balanço auditado, com rating, né? Se você olhar os nossos relatórios, você vai ver que a maioria das nossas operações ou elas já têm rating ou estão em processo de obtenção de rating. Acho que esse é um selo importante para as operações que a gente escolheu, né? E aí essa diversificação e também as estruturas de securitização, como a gente já comentou aqui, para minimizar, né, os riscos de crédito do portfólio. Legal. Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo aqui até respondendo a minha pergunta inicial, vale a pena seguir investindo no agro? A nossa resposta é sim. Sim. Tome cuidado, escolha bem seus gestores. Escolha bem os gestores. Mas sim. Mas sim. Bom, Ana, acho que com isso a gente fecha a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigada pela a você. aula. Obrigada a você pelo convite. Obrigado. A gente fica à disposição por aqui, claro. Temos muitas novidades que vão surgir ainda, ou seja, todo esse esforço de originação ativa, estruturação, reciclagem de portfólio que a gente falou, a gente vai comentando nos nossos relatórios mensais e se você tiver qualquer dúvida, por favor, manda pra gente. Muito obrigado e até a próxima. Até.